Bem-vindo ao Direto ao Ponto com Miguel Silva. O mundo dos negócios pela ótica do direito tributário e do direito empresarial. Junte-se a nós para discutirmos os temas mais atuais e relevantes do mundo empresarial e profissional. Vamos juntos direto ao ponto. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, este canal que vai nos permitir um encontro periódico, permitirá a interação com vocês espalhados pelo Brasil inteiro. Honra é a minha de poder me dirigir a vocês e escolhi para esse primeiro episódio um tema relevantíssimo, polêmico, controvertido. Na tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional, está se discutindo em Brasília da viabilidade e da possibilidade de devolver parte do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, aos contribuintes de baixa renda. O IBS, ele corresponde ao nosso futuro IVA. Pois bem, farei aqui uma avaliação estritamente técnica, no âmbito do direito constitucional tributário, sem adentrar aos aspectos políticos desta proposta, porque não me cabe. Como antes me referia, o IBS será o nosso IVA, ou seja, é o novo tributo unificado sobre o consumo, proposto para substituir os tributos federais que conhecemos, IPI, PIS e ACOFINS, o tributo estadual ICMS e o municipal ISS. Em princípio, com a alíquota única e de âmbito nacional. Visando o quê? Visando simplificação tributária, já que não será possível, nesta oportunidade, reformar o sistema constitucional com redução da elevada carga tributária que temos no Brasil. Por algemar o IBS em uma alíquota única, a saída para taxar menos a faixa dos pobres seria devolver parte do IBS a eles, parecendo mais como uma Bolsa Família fiscal. Assim denomino, em um sistema que certamente seria complexo e custoso para administrar em cada estado, com margens acentuadas para desvio de conduta, não descartemos, corrupção e com possibilidade, não afastemos, de os estados passarem a exigir novas obrigações acessórias para as empresas varejistas, para elas cumprirem em favor do seu controle estatal, quando do seu descontrole, que lhe é peculiar, salvo honrosas exceções de alguns estados. Conforme matéria publicada no Valor Econômico, em 11 de abril de 2023, o governo atual inspira-se em modelos internacionais, de países com realidades muito díspares do Brasil. Vejamos, como o do Canadá, da Bolívia e do Uruguai, e até do incipiente pioneiro modelo a ser depurado oportunamente no âmbito constitucional, instituído no estado do Rio Grande do Sul, com previsão lá de devolução de até R$400 de ICMS atualmente, para os pobres lá habilitados, como se fosse entre aspas, IVA personalizado, como constou em matéria do Valor Econômico. Entre aspas, IVA personalizado. Segundo as faixas sociais, de um lado os pobres e da outra banda, os da classe média, juntamente com os ricos, colocando juntamente, então, classe média com os ricos, fazendo do IVA tangencialmente como sendo um instrumento constitucional de criação, assim vejo, de um novo instituto de efeito social. Nós vamos instituir no Brasil a polarização fiscal, ou seja, teremos um latente ringue fiscal, com a disputa do nós pobres, com direito ao cashback, contra eles,
classe média e ricos, sem direito ao cashback. Recentemente, em participação de debate sobre o projeto de reforma tributária na Câmara dos Deputados, o secretário extraordinário do governo, Bernardo Api, defendeu a instituição da alíquota única do IBS com cashback, juntamente com o coordenador do grupo de trabalho que discute o projeto, o deputado Reginaldo Lopes. Concluindo o deputado que a ideia é criar formas de compensação às pessoas de baixa renda, devido à alíquota única do IBS, podendo-se ter cashback na cesta básica, na saúde e na educação. Este é o contexto em que se insere o polêmico cashback do IBS. Pois bem, vamos à análise técnica mais aprofundada sob o prisma do direito constitucional, como prometi, respeitado, claro, o tempo curto reservado. Primeiro, reafirmo que sou favorável à instituição do IVA no Brasil, com a unificação dos vigentes tributos sobre consumo. Assim, está certo o governo atual em apoiar a criação do IBS visando simplificação tributária. Segundo, reitero o que defendo há vários anos. Devemos sim reduzir a carga tributária dos tributos sobre o consumo, em favor principalmente dos pobres. Como prova, basta ver as várias entrevistas que concedi a este respeito no transcorrer dos vários anos. Para isto, basta acessar pelo Google as entrevistas, por exemplo, que dei para canais televisivos. Por exemplo, que dei para os jornais da TV Globo, como aquela que concedi para o Jornal Nacional, em que se analisa a carga tributária absurda de 40%, em média, sobre material escolar. Isso lá em 2013. Veja como a discussão e o problema é antigo. Dito isso, voltemos para 2023, no contexto da reforma tributária apoiada pelo novo governo. Foquemos no cashback. Tecnicamente, por mais que a ideia encante e se mostre louvável, da maneira como foi anunciada, no âmbito do direito constitucional tributário, com a devida permissão, ela é gravemente equivocada. Na medida que o projeto da reforma colocou o pé na rodovia errada e, ao persistir nela, pagará o pedágio de questionamentos severos no STF, por dotar o IBS de elementos inconcebíveis. Por consequência, o IBS nasceria eivado de inconstitucionalidade. Explico. Quando você vai criar ou alterar a estrutura de um tributo no sistema normativo constitucional, é fundamental identificar qual a natureza jurídica do tributo, para desenvolver a fórmula, o remédio jurídico. Sabemos que os tributos sobre consumo já elencados estão doentes e na UTI da nação. Precisam, então, de remédio para saná-los. E o IBS pode proporcionar esta solução terapêutica. Isto é consenso. Porém, uma coisa é manejar tributo sobre consumo, outra coisa é tributo sobre renda. Ou seja, estando na capital de São Paulo e querendo ir para o seu interior, exemplo, para Ribeirão Preto, o que você faz? Você pega primeiro a rodovia Bandeirantes, quem conhece São Paulo, você pega primeiro a rodovia Bandeirantes, jamais a Dutra, pois lá não chegará, mas sim no Rio de Janeiro. Se queremos ir para Ribeirão Preto, nós pegamos Bandeirantes. Se queremos ir para o Rio de Janeiro, nós pegamos a Dutra. Em sua natureza, o tributo sobre consumo é indireto. Quer dizer, em sua trajetória, ele é recolhido pelo contribuinte de direito, que realizou a operação geradora do tributo, nas fases da cadeia comercial, embutindo-o no preço até chegar à etapa do varejo da mercadoria ou do serviço, apurando-se o preço ao consumidor final, sendo este destinatário final, de fato, o contribuinte econômico, pois é esse destinatário, é esse consumidor final, pessoal. Pois ele assumiu, sim, o ônus econômico do tributo devido em toda a sua cadeia mercantil e tributária, com a alíquota final do tributo embutida no preço derradeiro ao consumidor. Portanto,
São elementos de cunho qualitativo e quantitativo inafastáveis do tributo sobre consumo na ordem. Primeiro, qual a espécie de mercadoria ou serviço a tributar? E não a espécie de pessoa que será tributada. Para tributo indireto, não se busca saber quem é a pessoa que está consumindo. Então, na ordem, primeiro, qual a espécie de mercadoria ou serviço a tributar? E não a espécie de pessoa que será tributada. Segundo, claro, o preço para identificar a base de cálculo. Terceiro, a alíquota aplicável, aqui importantíssimo, que poderá ser graduada, sim, e claro, recomenda-se, segundo a essencialidade do produto ou serviço tributado, jamais se pautando em saber qual o grau de renda da pessoa consumidora. Percebo que não é da natureza do tributo sobre o consumo identificar e levar em consideração elementos nucleares como quem é a pessoa que está sendo tributada? É uma pessoa jurídica, uma pessoa física? E se for pessoa física, essa pessoa é rica ou de baixa renda? Ou seja, desconsidera-se a escala da capacidade contributiva. Por exemplo, não se atém à faixa salarial da pessoa do consumidor. E considera-se a escala da matéria tributável. Didaticamente, denomina da coisa tributável. Em outras palavras, o grau de essencialidade do produto ou do serviço. Por isso que nós tributaristas ecoamos aos quatro ventos, em obra, em parecer, em seminário. A própria jurisprudência dos tribunais. Por isso que nós ecoamos aos quatro ventos se tratar o ICMS de imposto real e não pessoal. E não é por outro motivo que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 155 o quê? Que o ICMS, e assim será para o IBS, sob pena de vício de natureza. Ser ele guiado pelo princípio da essencialidade da coisa vendida. Jamais pelo princípio da progressividade da renda de quem adquire a coisa, segundo a sua capacidade contributiva, como é o caso do tributo direto. Exemplo magno de tributo direto, temos o imposto de renda retido pelo artigo 153 da Constituição Federal, o qual é exigido, aqui sim, segundo a capacidade contributiva pessoal do contribuinte. Para tanto, observa-se a escala de salários e rendimentos para apurar o imposto. E por observar a condição pessoal do contribuinte, permite-se tributar mais de forma gradual, segundo a sua classe econômica, na ordem do pobre ao bilionário, podendo-se isentar a faixa de renda do pobre, restituir parte de imposto de renda à classe média, em compensação, elevar a tributação da pessoa rica. Não esqueçamos, tributo indireto, como o ICMS, e o futuro IBS, é tributo despersonalizado, guiado por faixas seletivas de essencialidade, de mercadorias e serviços. Já o tributo direto, como o imposto de renda, é tributo personalizado, guiado por faixas seletivas de renda da pessoa. Não observar pressupostos basilares e piora-se ao cruzá-los. É produzir remédio para o pulmão, sendo que a moléstia está no coração. Importante. Não se pode nem mesmo por emenda constitucional. Não consta nas PECs 45 e 110, e nem cabe assim constar, e nem cabe pôr isso em nova emenda. Então, não se pode, nem mesmo por emenda constitucional, afastar a estrutura lógica e teleológica do tributo indireto, como será o IBS. Ou seja, por exemplo, emendar a Constituição Federal e dotá-la do princípio da progressividade, sendo ele de natureza real e não pessoal. Assim, não se pode cruzar as vias, sob pena de se perder na estrada da reforma tributária e criar desnecessariamente um obstáculo no trajeto do IBS. Um morcego jurídico. Cashback no
IBS que está se discutindo na reforma tributária sinaliza ser um morcego jurídico a ser aniquilado nos tribunais, pois prever restituir IBS para as pessoas de baixa renda, como prenuncia o nome marqueteiro cashback, impondo isso de forma translocada e inconsequente a todos os estados da federação, é dizer que o IBS tributaria a pessoa do contribuinte e não a coisa que ele consumiria. Por conseguinte, prever IVA personalizada é inconstitucional no Brasil. A enorme falha do governo atual está em quê? Em insistir que o IBS, para alcançar a simplificação tributária almejada, precisaria ser exigido peremptoriamente com uma alíquota única. Tem que ser alíquota única. Independentemente da essencialidade do produto ou do serviço consumido. Pelo percentual sinalizado e muito elevado. Fala-se, em Brasília, em alíquota única de 25% para o IBS. Seja pão ou bolsa da Louis Vuitton. Daí a necessidade de antever a restituição de parte do percentual de 25% do IBS quando o pobre comprar o pão, pois ele não consome bolsa da Louis Vuitton. Ora, teríamos aqui o IBS eivado de dois vícios, os quais denomino vício de natureza, o qual nos conduziria ao vício de fórmula. Repito, teríamos aqui o IBS eivado de vício de natureza, o qual nos conduziria ao vício de fórmula. Bem, e o que fazer? Ora, não se deve brigar com o problema, aumentando a lesão ao sistema e com curativo por meio de band-aid, mas sim operar estancando a sangria com a solução definitiva. Para sanar, basta inspirar-se e guiar-se pela lição do inesquecível e ilustre professor Aliomar Baleeiro, ex-ministro do STF, que para mim foi o escritor que melhor definiu o tributo indireto e direto, quanto aos aspectos constitucionais da essencialidade e da progressividade em sua obra Direito Tributário Brasileiro. Obra essa tão citada pela doutrina balizada atual e utilizada nos tribunais superiores. Portanto, respeitemos a natureza do tributo indireto que se avizinha, o IBS. Assim, estabeleceríamos na PEC associada com a Lei Complementar Superveniente, na ordem. O quê? Primeiro, o quê? Faixas seletivas, ou seja, escala de essencialidade de mercadoria ou serviço, de aplicação nacional, começando pelos básicos, portanto, imprescindíveis para assegurar a todos, não só aos pobres, classe média também são dignos, o rico também são dignos de consumir produtos básicos. Então, começando pelos básicos, portanto, imprescindíveis para assegurar a todos existência digna, nos termos do artigo 170 da Carta-Mãe. Observe o seguinte, o artigo 170 da Carta-Mãe, ele assegura a todos o direito ao pão, pois não só o pobre é digno de viver, como também a classe média e o rico. Pão e água, não só o pobre é digno, a classe média e o rico. A última faixa seletiva seria com as mercadorias e serviços supérfluos, não necessários para a subsistência humana e de raro consumo, ou ofensivos para a saúde humana. E na ordem teríamos, em segundo plano, a fixação de alíquotas graduais, com eficácia nacional, sobre o preço das mercadorias ou serviços, segundo as faixas seletivas da essencialidade, começando com alíquotas hiperreduzidas até chegar às alíquotas superelevadas. O recomendável é termos em norma nacional, afinal, quantas faixas? O recomendável, 5 faixas seletivas de essencialidade de mercadoria e serviço. Como defende o Instituto Atlântico, a propósito,
nos países da OCDE, que há anos implantaram o IVA, fonte de inspiração para o IBS das PECs 45 e 110 do Congresso Nacional. De 27 países membros, só a Dinamarca adota a alíquota única. Mais uma baliza importantíssima. O mundo desenvolvido está dizendo para nós, não adote a alíquota única para o IVA. Ao adotar 5 faixas seletivas de essencialidade, estaria resolvido o problema da tributação escalonada do pão de todos até a Bolsa Louis Vuitton de poucos, sem a necessidade de criar o cashback, o qual seria um verdadeiro puxadinho tributário na largada. E em sendo instituído, certamente será ele discutido na via crucis do custoso e moroso judiciário, devido ao seu vício de natureza e de fórmula. Ressalto que é reservado ao Congresso Nacional a palavra final. Caberá a ele observar a natureza do tributo indireto, algo já amplamente discutido e consagrado pela doutrina e pela Corte Suprema, fixando nacionalmente para o IBS faixas seletivas de essencialidade e alíquotas graduais correspondentes, sem cashback. Ou escolher em colocar o IBS na fornalha ardente da contingência judicial futura. A propósito, caso a Casa do Povo queira estabelecer regra de justa tributação progressiva de renda, segundo a capacidade contributiva da pessoa do contribuinte, altere-se já a injusta tabela progressiva atual do imposto de renda de pessoa física. Quanto se discute? Quantos prometem nas eleições alterar essa tabela progressiva, que é o quê? Um absurdo. Ela o quê? Não reconhece a inflação de todo o tempo. Há estudos, inclusive, do próprio sindicato dos auditores da Receita Federal, dizendo da necessidade de atualizar essa tabela progressiva atual do imposto de renda, pessoa física. Além disso, caso queira avançar na política de redistribuição de renda, está aí o conhecido Bolsa Família. Transite nessa estrada. Para tanto, bastaria ampliar o valor do benefício para os de baixa renda. Quanto aos estados da federação, não há impedimento constitucional para eles adotarem suas leis locais o estímulo a todos, do pobre ao rico, de pedirem notas fiscais, evitando a sonegação fiscal. Essa também é outra estrada fiscal viável e já utilizada, como, por exemplo, temos o benefício resgatável da nota fiscal paulista, aqui no estado de São Paulo. Para terminar minha análise, que o Congresso Nacional conheça o sistema vicinal tributário e não se perca em suas estradas, criando gambiarras ou puxadinhos desconexos a serem condenados prospectivamente nos tribunais. É o parecer e singela contribuição de quem convive e opera diariamente o direito tributário brasileiro há mais de 30 anos, o qual se converteu, é fato, em manicômio tributário. E, para tanto, precisamos, sim, por meio da reforma tributária, resgatar de vez os contribuintes de lá e não os submeter ainda mais à insanidade tributária. A mente dos contribuintes agradece. É isto. Espero ter ido direto ao ponto e até o próximo episódio. Um abraço a todos. Se você gostou do episódio de hoje, siga e compartilhe nosso podcast para ajudar mais pessoas a se beneficiarem do nosso conteúdo. Este podcast é uma realização da Saber Play Educação Profissional.